Olha, quem acompanhou a primeira parte do meu bate-papo com o Ale Abreu, né? Ele que é o criador deste longa-metragem de animação que está indicado ao Oscar, é um dos 5 indicados ao Oscar deste ano, né? No próximo dia 28 de fevereiro a gente vai ficar sabendo quem será o vencedor. Vai ser um pouquinho da concepção, né? E da criação desse longa, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre a tua trajetória, porque muitas vezes, né, eu estava comentando no outro bloco, que muitas vezes acontece do artista ter o seu trabalho aí reconhecido de uma forma setorial, né? Você tem aí trabalhos feitos para Nestlé e tal, e nesse mundo você já foi bem reconhecido, mas em nível nacional e até internacional como é hoje, deve ser uma sensação diferente, né, Lê? Olha, é a primeira vez que um filme tem essa visibilidade, que um trabalho meu tem essa visibilidade que o menino teve. Desculpa te interromper, quantos longas você já fez? Esse é meu segundo longa e meu 6º filme. Aham. Eu tenho curtas-metragens, né? E tenho um piloto de uma série de TV que está em produção agora, que é Vivi Viravento. Mas assim, o mais interessante de notar é que eu tenho, sei lá, 30 e poucos anos de carreira de animação, pensando em animação, fazendo meus filmes. E pela primeira vez eu assisto um filme meu e fico satisfeito com o resultado. Ah, é? Foi a primeira vez que eu porque acho que é comum, assim, na trajetória de qualquer artista, de qualquer área, essa busca pelo seu próprio trabalho. Aperfeiçoamento. Um aperfeiçoamento. Isso é um trabalho, é um suor, né? Natural, né? E aí você termina, você fala, mas aqui ainda faltou isso daqui, eu não tô feliz, tem algo aqui que eu não sei o que é, mas aqui eu ainda não gosto. Olha... E esse eu tive um alívio, eu terminei o filme e fiquei assim, aliviado de ter feito, feliz com o que... Porque quando você termina um filme, a sensação que dá é que sai uma névoa. Você só vai entender o filme que você fez, onde você esteve, quando você encerra. Aí você assiste no cinema com o público pela primeira vez, a sensação que dá é que abre uma cortina e agora o filme se revela. Quando você terminou e você assistiu sozinho, antes de coisa, claro que você já comentou conosco que não pensava nem em Oscar, nem nada, mas você já falou assim, na hora você falou, esse é um trabalho que vai ser um trabalho exponencial da minha carreira? Não, mas eu tinha certeza de que era um trabalho que ia mexer com as pessoas. Eu não sabia, essa coisa de carreira é difícil porque tem todo um desafio que é um circuito de mercado e comercial. E que o filme ele precisa entrar de alguma forma, é um filme sem força de marketing para entrar nisso, a gente sabe que é difícil. Então eu não esperava isso mesmo. Não, porque eu não acreditava no filme. Mas assistindo ao filme eu tive a certeza de que ele poderia mexer com as pessoas. Porque mesmo nas primeiras sessões que a gente fez e que eu pude acompanhar, sessões de teste ainda, essa primeira vez que eu assisti ao filme, foi numa sessão que a gente contratou, uma pesquisa, para entender como o filme se relacionava com o público. E aí eu fiquei ali escondido nessa sessão, que tinha jovens, crianças, velhos, enfim, um monte, um universo de pessoas. E aí no final o entrevistador ele ia tentar entender como é que o filme tocava cada um. Buscar a impressão de cada um. E aí eu fiquei escondido, eu falei, você não pode aparecer, ninguém pode saber que você está aqui. Fiquei no meio da sala, como se fosse mais um ali que ia ser entrevistado. E aí eu percebi, assim, mais do que o que as pessoas falavam, a energia que ficou na sala enquanto o filme estava sendo exibido. Você já ouviu, Ale, depoimentos históricos ou bate-papos do gênero me identifiquei com o filme, a história parece que a história da minha vida, já deve ter ouvido isso, Não, né? eu tô acompanhando o filme há 2 anos. Foi em 2014 que ele foi lançado, né? Foi lançado nos cinemas em 2014, mas ele ficou pronto no finalzinho de 2013. A gente fez a primeira exibição pública num festival no Canadá. Sim. Né? E aí no final dessa sessão, eu vi as crianças dançando a música do Emicida no final eles levantaram das cadeiras e começaram a dançar. As horas de uma criança, né? As horas de uma criança. A partir daí, eu venho colecionando relatos e tanto de público que me escreve, coisas que eu vivenciei, pessoas que chegam para falar comigo e não conseguem falar e choram, sim, pessoas que tiveram alguma relação dessa história com as suas próprias vidas. Isso tudo me deixa muito feliz e com a certeza de que o jeito que eu me relacionei, o jeito que eu fiz esse filme,
de certa forma, tocou, né? Alcançou os objetivos. Fala isso aqui pra mim. Asnai. Quero que você faça. Pelo amor de Deus. Então, tá pensando. Essa aqui é a. Não, mas todo mundo vai ficar. A escolha do Emicida, como é que foi pra sonorizar o filme, pra criar a música, tema do filme? Aí eu vou resgatar a questão do canto latino, que era um projeto que, como eu te contei, falava das músicas de protesto. Quando a gente terminou O Menino e o Mundo, que nasceu desse canto latino de alguma forma, a gente pensou, nossa, é um filme tão abstrato, tão assim, que faz as pessoas ficarem meio flutuando, né? Como você falou, é um filme que não é tão claro, é uma viagem, né, esse filme. E que as pessoas ficam assim, né, como se fosse num transe, né, assistindo esse filme. Eu queria que elas voltassem para a terra no momento em que terminasse. Então, a nossa primeira ideia foi, vamos colocar uma música com uma letra em português, que dialogue com o que foi falado, né, sem palavras no filme. E aí, por que não trazer uma música de protesto, né, resgatar esse espírito do canto latino? Só que isso ia ficar meio, muito careta, assim, do sentido de que, vamos deixar o filme muito marcado num determinado período, né? O filme já estava tão universal, né? Sim. Então, a gente pensou, quem que fala, quem protesta hoje em dia? É o rap, né? Então, nada mais natural do que trazer essa voz dissonante, né, pra dentro do filme. E é curioso como casou, né? Como casou. E aí, o primeiro cara que a gente pensou foi o Emicida. Chamamos o Emicida, na hora ele topou. Aí a gente fez uma sessão pra ele num cinema aqui em São Paulo, ele assistiu e não falou nada. Ele saiu, silêncio, e dali uma semana ele mandou o rap pra gente e não tinha o que tirar nem pôr. Gente, carro, vento, arma, roupa, bora aos olhos de uma criança. Gente, barro, tempo, karma, boca, bora aos olhos de uma criança. E o mais interessante que depois ele contou pra gente da relação dele com o filme, com a história do filme com o pai, né? O Emicida teve uma história assim, de uma perda prematura do pai, e que depois ele conta num dos clipes que ele fez, né? E é interessante a gente perceber como a história do filme, como ela tem uma sincronicidade com outras histórias, com esses convites que a gente faz, e todo mundo que participou de alguma forma se identifica, se relacionou com a história do menino, né? Se situa ali naquele mundo, né? O filme tem poucas, mas tem algumas falas também, né? Mas ele em português ficou diferente, né? Meio que ao avesso. Como é que te inspirou a fazer essa Porque o filme ele foi saindo, não é que a gente falou, vou fazer um filme sem diálogo. A gente foi trabalhando o filme com a força da imagem e a gente foi percebendo que aqui não precisa de diálogo, tá tudo claro. Em quase lugar nenhum precisava. Então, ok, aqui tudo bem, põe um diálogo. Essa parte inteira de 1 minuto não precisou de diálogo. Quando a gente terminou o filme, a gente falou, caramba, o filme ficou sem diálogo porque não precisou. E não precisa. E é muito gostoso assistir uma história, dá um alívio de assistir uma história sem a intermediação da palavra. Parece que te coloca num outro... É uma outra brincadeira. Fiquei curioso. Você falou para mim que na primeira exibição pública do filme, vocês depois fizeram ali um trabalho de individual, de entrevista com as pessoas para saber. Os entendimentos, as impressões foram muito diversificadas ou ele teve um padrão? Não, eu lembro de uma que um adulto levantou e falou, não entendi o final do filme, né? E na mesma hora, uma criança levantou a mão e falou, posso explicar? E aí ela contou o final do filme perfeitamente. Que era exatamente... Ela é um filme muito aberto, mas ela contou uma versão que bate muito com aquela que a gente coisa legal, né? tem de mais profundo. De quantos anos? Uma criança de uns 8 anos. Eu acho que quando me perguntam para quem é o filme, eu brinco dizendo, esse filme é para criança que sobrevive dentro de cada adulto. Deixa eu ver se você consegue se abstrair um pouquinho do Menino e o Mundo. Qual é o próximo trabalho? É esse que você deu uma paradinha. O próximo filme se chama Viajantes do Bosque Encantado. É um longa também? É um longa também. E conta a história de 2 crianças bicho que estão perdidas numa floresta, num lugar perigosíssimo, assim, onde tem coisas estranhas acontecendo, tem OVNIs que estão pairando sobre essa floresta, ela está cercada por seres gigantes que querem dominar o lugar. E essas crianças, bicho, elas são de reinos diferentes e que estão em guerra, eles são inimigos mortais, né? Então, eles têm que ali nesse espaço, eles têm que se fortalecer, apesar de inimigos, eles têm que encontrar um caminho de
de se descobrir os dois, né? De talvez até serem grandes amigos. Agora, em que fase tá e qual foi a inspiração para esse novo trabalho? Olha, inspiração é difícil falar, viu? Porque, mais uma vez, assim como o menino, eu fui colecionando trechos de coisas. Durante um ano e meio, eu fui guardando uma pasta de anotações, desenhos, rabiscos. Enchi uma pasta. Aí me isolei por um final de semana num lugar e falei, vou abrir essa pasta agora. Tirei aquele monte de papel, joguei tudo no chão, assim. E falei, que história que tem aqui? Isso aqui é direção de arte, isso daqui é argumento, isso aqui é... E fui separando. E saí desse final de semana com uma lauda. Com um esqueleto. Com um esqueleto pronto. Falei, olha, aqui tem uma história. Parabéns, Violeta. Muito obrigado. Prazer falar com você. Muito obrigado. Muito obrigado. E olha, nós estamos aqui torcendo e acompanhando no próximo dia 28 de fevereiro né, o grande show, o grande espetáculo do Oscar. E quem sabe, né, comemorando aí com o Alê a vitória do Menino e o Mundo. Nosso programa vai fazer um intervalo rapidinho e nós voltamos, não sai daí.